Olá a todos, aqui é a Tatiana do canal A Solidão do Despertar e hoje eu quero conversar um pouco com vocês a respeito do porquê eu escolhi esse nome, A Solidão do Despertar. Então, esse nome veio para mim através de uma meditação, né? Eu estava meditando e veio, né, esse nome, A Solidão do Despertar. No momento, né, que surgiu esse nome, eu pensei assim, esse nome deve ser porque eu me sinto só, né? Porque eu morava longe da minha família, né? Em outro país, na Inglaterra. Lá não tinha dado tempo de eu fazer amigos, eu não conhecia ninguém ainda por conta da pandemia. E eu me sentia realmente muito sozinha, né? Então, eu acreditei que fosse isso, né? Porque eu me sinto sozinha, porque eu estudo sozinha, ninguém que eu conheço está nesse processo de estudo, ou seja, não tinha ninguém para dividir esse processo comigo. Não tinha nenhum amigo, nenhum parente, ninguém que estivesse estudando também o autoconhecimento para que a gente pudesse trocar, como eu via muitas pessoas, né, que faziam cursos juntas e que depois tinha gente para trocar, né? Não, eu não tinha ninguém e até fui a primeira e até causei um espanto, né? Todo mundo, o que ela tá falando? Do que ela anda falando, sabe? Né? As pessoas respeitavam, né? Minha família, mas assim, ninguém entendia o que é que eu tava falando, né? Todo mundo falou, nossa, ela anda falando, né? Tá meio, que negócio de chakras, que é essas coisas que ela Tati anda falando, tá meio estranha. Então eu acreditei que fosse isso. Mas agora, depois de refletir, depois, né, de continuar meus estudos e analisando agora depois de um tempo, eu chego à conclusão como tudo, né, não só o nome do canal, mas tudo primeiro vem dentro, depois vem fora, né? Eu sempre falo isso. O que eu quero dizer com isso? Que primeiro a gente tem que fazer pra gente, né? Mergulhar dentro, se resolver, para depois no externo a gente ver aquilo, né? E, e foi isso que aconteceu. A solidão estava dentro de mim mesma, né? Não era com outras pessoas, não era com o meu marido, com minha família, com os meus relacionamentos. Era eu, Tatiana, comigo mesma, né? E esse, lembra daquele vídeo que eu contei da minha história? Já vem disso, né? De sempre. Era esse vazio que eu sentia dentro de mim mesma, onde eu estava desconectada de mim mesma, e isso me trazia solidão. Isso me trazia, podia estar casa cheia, podia estar rodeada de pessoas, mas sempre eu tinha essa sensação de que faltava algo, de que algo não estava encaixado, que algo estava faltando, né? E, e depois refletindo, eu cheguei a essa conclusão. A solidão estava dentro de mim mesma. E por que do despertar? Porque é um processo individual, né? Por mais que a gente possa contar com uma terapia tradicional ou uma terapia energética, mas assim, qualquer uma dessas terapias, ela vai auxiliar a gente a esse mergulho interno. Ela vai auxiliar que a gente olhe para dentro, para que a gente vá na nossa criança ferida, para que a gente se resolva na nossa criança, de repente acesse também os nossos antepassados e até as nossas outras vidas, para que a gente entenda, né, o porquê desse vazio. E o meu caso, esse vazio, essa solidão, era exatamente porque eu estava afastada de mim mesma, entende? A minha solidão não era para com o outro, e sim para comigo mesma, né? Então eu precisava me encontrar, né? Eu precisava aprender a me olhar, me amar, né? Saber me priorizar, né? Saber quem eu era, na verdade, e aprender a me respeitar, a saber o ser humano incrível que eu era, saber o meu valor, né? Acho que é isso que era a palavra que eu estava procurando. Eu precisava saber me valorizar, saber o meu valor,
porque até então eu não sabia o meu valor, né? Eu me achava, né? Eu nunca soube me valorizar, né? Então, era isso. Eu estava desconectada de mim mesma e da minha conexão, né, com Deus, com o todo, com o universo, seja o nome que você queira dar. Então, essa minha conexão não existia. Então, lógico que está faltando alguma coisa, né? Porque eu não estava eu aqui no meu eu menor, não estava me conectada com o meu eu maior e, e, e então não tinha essa conexão. Então eu estava aqui sozinha, vivendo assim, inconsciente, sem conseguir parar para me conectar, para ouvir o meu eu maior, para saber que direção que eu tinha que dar na minha vida, qual era o meu propósito de vida, o que eu vim fazer aqui, né? Porque com certeza a gente não veio aqui para comer, né? Dormir, trabalhar, pagar conta. Tem um porquê, a gente veio para cá por um porquê, né? Então a solidão que eu sentia era eu comigo mesma, era o meu vazio que eu sentia, né? E então hoje eu reflito, eu vejo sobre, eu chego a essa conclusão, né? Que quanto a gente não aprende a olhar para dentro da gente, nesse mergulho do autoconhecimento, e para a gente enxergar o nosso tamanho, o nosso valor, né? Assim, o ser humano incrível que a gente a gente não aprender a se respeitar, a se amar, a gente não consegue fazer isso com o outro, porque primeiro é dentro e depois é fora, né? Eu não posso amar ninguém se eu não me amo, eu não posso respeitar, querer que o outro me respeite se eu não me respeito. Vocês entendem o que eu quero dizer? Primeiro a gente tem que fazer isso pela gente mesmo, né? Se a gente não se prioriza e não se respeita, como que o outro vai nos respeitar? E como que as outras pessoas vão respeitar os nossos limites se a gente também não sabe qual é o nosso limite, né? Se a gente não sabe falar não, se a gente aceita tudo que os outros fazem por carência, por medo de rejeição, se a gente aceita que as pessoas tratem a gente com falta de respeito, né? Se a gente mesmo não sabe se respeitar, né? Então, eu chego hoje à conclusão que é isso, esse canal, esse nome, A Solidão do Despertar, foi por conta disso, né? Então, no momento que veio esse nome para mim, eu realmente não entendi, né? Eu ainda estava no começo do meu processo, um dia durante a meditação veio esse nome para mim, eu anotei, mas eu nem imaginava que esse nome seria um dia de um canal, né, que eu teria. E no momento eu pensei isso, falei, acho que esse nome é isso, né? Porque eu me sinto muito sozinha e eu sempre me senti mesmo desde criança. Mas era essa conexão minha com o todo que estava faltando, né? Eu estava desconectada, a solidão era minha comigo mesma. Então, era isso que eu queria falar nesse vídeo, do porquê, se você também sente esse vazio, né? Se você também está aí se sentindo sem ter para onde ir, qual caminho seguir, sabe? Sem ver uma luz aí no fim do túnel, realmente assim, sentindo esse vazio, essa solidão. Embora você possa ter suas relações, sua família, tudo, mas você se sente assim, desconectada de você mesma. Então, é essa minha história que eu queria passar hoje para de repente que possa ressoar com a sua vida, né? De repente te incentivar a estudar o autoconhecimento, a mergulhar para dentro, né? A fazer esse mergulho e ir lá, olhar para suas dores, olhar para suas feridas, que muitas vezes tá lá aberta e a gente não faz ideia que tem, porque está no nosso subconsciente, ou às vezes está no nosso inconsciente, né? Então a gente precisa acessar e entender quem nós somos, né? Ir lá na nossa criança,
se acolher, né? E não se culpar por nada, não ter ressentimento, porque muitas vezes a gente não se perdoa, ou a gente fala assim, quantas vezes eu já me vi pensando assim, ah, se eu pudesse voltar atrás, eu voltava e mudava tudo, tinha feito tudo diferente, minhas escolhas seriam totalmente diferentes. Mas isso, gente, é a gente negar a nossa história, é a gente negar todo o nosso processo, da nossa caminhada até aqui, tudo que a gente aprendeu, né? Com os nossos erros, sim, claro. Porque a gente está aqui, a vida é uma escola, a gente aprende com nossos erros, sim. Então a gente não tem que se arrepender de nada. Pelo contrário, a gente tem que se orgulhar da nossa trajetória, da nossa caminhada, dos tombos que a gente levou, né? A gente caiu, levantou, e pode ter certeza que quando a gente levanta muito mais forte do que quando nós caímos. Então, a gente não pode se culpar, nem ter ressentimento e nem querer mudar o que a gente viveu. Pelo contrário, a gente tem que olhar e entender o que a gente aprendeu com aquilo, o que aquilo ensinou pra gente, né? Eu caí naquela vez, eu sofri, eu chorei, aconteceu isso, foi muito duro, mas muito sofrido. Mas o que eu aprendi com aquilo? Aquilo teve um aprendizado, né? E se a gente para para refletir, o que eu aprendi com aquilo? Poxa vida, hoje eu sou mais esperta, hoje eu penso melhor para fazer, hoje eu sou mais madura, né? Eu ganhei maturidade. A gente tem que refletir, por isso que é um processo solitário, né? É um processo solitário, porque só a gente mesmo pode mergulhar dentro para entender o nosso processo, para entender o que a nossa criança, acessar, né? O que nós sentimos, ninguém pode sentir por nós, né? Um terapeuta, uma terapia energética ajuda, óbvio, ajuda muito, mas ajuda a gente a olhar para dentro da gente mesmo, porque ninguém que está externo pode sentir o que a gente sentiu, ninguém que está externo sabe as dores que a gente sentiu, o que magoou, o que feriu, quais são as culpas que nós carregamos, por que a gente quer mudar aquilo que ficou para trás, por que a gente se fala, pergunta, você se arrepende de alguma coisa? Muitas, nossa, muitas, ixi, voltaria atrás e refazia tudo de novo. Por quê? Né? Tem um porquê, e aí é só você mesmo que pode saber o porquê, né? O outro não pode te dar essa resposta, né? Ah, Tati, mas como eu faço isso? O autoconhecimento é meditando, é estudando, né? É se comprometendo com você mesma nos estudos e persistindo, né? Não é um caminho, não é fácil, né? Eu sei que pode parecer muito bonito, como eu falei no outro vídeo, né? Borboletas, aquela coisa linda, mas não é assim. É um processo difícil, sim, porque a gente tem que ir lá e levantar o tapete e tirar toda a sujeira que está lá debaixo do tapete e entender, né? Fazer muita reflexão do que nós sentimos, do porquê e também liberar esse veneno que nós carregamos dentro do nosso coração, que é a culpa, o ressentimento, a raiva, o ódio, né? A falta de perdão, perdoar o outro e a gente mesmo, né? Então, não é uma coisa fácil, mas é necessário. E eu posso dizer que depois que a gente começa, é tão libertador, é tão libertador você aprender quem é você, e você entender todo o seu processo, e você começar a se valorizar, você começar a se olhar de outra forma, com amor, com paixão, sabe? Você se olhar e falar, como eu me orgulho de você. Você é muito, muito maravilhosa. Vamos usar essa palavra para não falar, né? Nada, nenhum palavrão. Mas isso é tão bom, sabe? Eu era uma pessoa que eu corria do espelho, sabe? Assim, não me amava de jeito nenhum. Sabe? Então, assim, pelo contrário, eu me olhava para colocar defeito, né? E olha que coisa louca, você se olhar,
você mesmo se colocar defeito, tá errado, né? A gente tem que olhar se a gente mesmo não se valorizar, se a gente mesmo que sabe o nosso processo, o que nós passamos, todo o nosso sofrimento, toda a humilhação e tudo que nós passamos desde que a gente era uma criança até nos dias de hoje, não se valorizar, não honrar o nosso próprio processo, né? Quem que vai fazer? Né? O outro não conhece as nossas dores. O outro não sabe as nossas superações, tudo que a gente teve que superar para chegar onde a gente está, né? Então, aquela coisa, né? É fácil a gente sentar e falar da vida do outro, mas e o seu outro, né? Porque a aparência, a gente, engana, a rede social engana. Se você olhar no Instagram, todo mundo vai estar feliz da vida. Ninguém posta foto no Instagram falando os problemas, falando do, né? Então, assim, a gente tem mania muito hoje em dia de olhar as pessoas pelo Instagram. Ah, nossa, olha lá onde a pessoa tá. Nossa, olha lá. Que nem eu mesma. Ah, tá em Portugal. Ai, tá na Inglaterra. Olha, agora ela mora na Espanha, tá em Barcelona. Mas alguém sabe o que estava por dentro de mim? Dos meus medos, de sair, de mudar do país, de deixar minha família para trás, de começar algo novo, de ter duas vidas, duas crianças, para começar a vida em outro país, a adaptação dessas crianças a uma nova língua, a uma nova cultura, mas a minha própria adaptação numa nova língua, uma nova cultura, também tive medo, né? Então, essas superações que a gente mesmo tem que fazer, e só a gente sabe o que a gente já passou, e isso é só um exemplo, né? É, em tudo, nas nossas relações, o que a gente teve que muitas vezes passar por cima, que a gente teve que aguentar um desaforo, uma humilhação ali para manter a harmonia. Eu não digo só relacionamento, casamento, essas coisas, em todos, familiar, trabalho, tudo, né? Então, por isso é um processo solitário, é um processo individual que só você pode fazer por você mesmo. Eu sei que tem muita gente que fala: ah, não, eu não consigo meditar, eu não consigo essas coisas, aí vai e paga. Ah, eu pago não sei o que ali, alguma coisa assim holística. Pago uma terapia holística ali, faz para mim, não sei o que. Ok, isso pode te limpar, te ajudar a, a tirar um pouco daquela carga, né? Daquela energia nociva, tudo, mas se você mesmo não for lá e colocar a mão na massa, aquilo não vai resolver. Não vai resolver, porque, como eu falei, é você com você mesmo. Tem que fazer o mergulho e se resolver. Então, é, não dá para colocar na mão do outro. Não dá esse processo, por isso o nome já diz, né? É um processo de autoconhecimento, é você mesmo, olhando aí as suas sombras, mergulhando fundo, olhando as suas dores, cutucando a ferida, às vezes tira a casca, sangra de novo, mas é por uma boa causa, porque aí quando cicatrizar, vai cicatrizar de vez, vai cicatrizar do modo certo, né? E toda a nossa vida vai melhorar, nossa vida, nossos relacionamentos, porque lembra que o outro é o nosso espelho? Então, se você não está bem com você mesmo, o outro só vai te refletir aquilo que você precisa resolver em você. Então, muitas vezes, muitas brigas, confusão, desentendimento nos nossos relacionamentos. É porque aquela pessoa está refletindo o que você precisa ver em você mesmo, né? Então, e você vice-versa, né? No seu parceiro ou na sua família, quem quer que seja. Então, por isso vira muitas vezes aqueles relacionamentos cansativos, né? Porque a coisa não flui, a coisa não vai gostosa. Parece que você fala, eu falei com fulano, mas saí pesado. Nossa senhora, mas que coisa mais tóxica. Não sei o quê. Mas às vezes aquela pessoa está refletindo em você o que você precisa olhar para dentro, o que você precisa resolver com você mesmo. Porque quando você está bem com você mesmo, o que vem do outro já não vai te atingir, né? O relacionamento com a outra pessoa já vai se transformar. Então, assim, você passa a viver mais em paz, em harmonia, num todo, num geral, com você e com o outro, né? Então,
Foi por isso que eu coloquei esse nome. Na época eu não tinha noção que ele realmente encaixaria como uma luva. E é por isso que eu tanto amo esse nome e tenho muito orgulho do nome desse canal. E espero que eu tenha agregado alguma coisa na sua vida nesse momento, que você tenha escutado isso e de alguma forma tenha tocado aí o seu coração. E é isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve aqui no canal, comenta aí se você gostou e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada, tchau!